todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de auriculoterapia na visão da medicina chinesa. Hoje nós vamos dar continuidade no aprendizado dos meridianos, com ênfase, desta vez, no intestino delgado. O intestino delgado, por sua vez, ele inicia, então, no seu dedinho, você pode ver por aqui, e tem destino no nosso ombro, aqui no nosso trapézio, passando pela linha olfatória e chegando perto do nosso ouvido. Tá? Como que funciona, então, a questão da medicina chinesa quando a gente fala do meridiano do intestino delgado frente, então, à terapia holística? Fisicamente, o meridiano ele é responsável por separar o puro do impuro. Essa é uma das funções do intestino delgado, que nós sabemos na questão anatômica, na questão da biologia. Tá? Na visão da holística, essa função também se aplica à mente, ajudando a discernir, então, os pensamentos e emoções que são benéficos ou prejudiciais ao nosso corpo. Que é da mesma questão que nós falamos em a separação do puro e do impuro anatomicamente, a mente ela também vai fazer essa filtragem do nosso corpo. Uma das suas principais funções, então, é a tomada de decisão. O intestino delgado ele auxilia na clareza mental e no processo de tomada de decisão, principalmente quando é algo que vai causar crises de ansiedade. Esse meridiano ele ajuda a discernir o que é certo ou errado, o útil e o inútil. Na questão de equilíbrio emocional, ele está conectado à capacidade de com experiências de forma saudável, promovendo uma mente clara e um coração leve. Esse desequilíbrio nesse meridiano pode resultar na confusão, indecisão ou dificuldade em lidar com sentimentos comprimidos. Logo, logo eu vou tentar explicar para você o que isso está relacionado na questão do coração. Na última aula nós falamos sobre o meridiano do coração, que é a casa da alma. Nesta aula agora nós estamos falando sobre o desequilíbrio quando a gente fala sobre o coração leve. Pensa da seguinte questão: a conexão com o coração, o meridiano e o intestino delgado é parceiro do Yang e do Yin. Nessa questão, quando a gente vai falar aplicação terapêuticas, tratar o meridiano do intestino delgado, ele pode ajudar a aliviar problemas digestivos, clarificar a mente, melhorar a capacidade de tomar decisões e resolver questões emocionais, contribuindo para um estado geral de harmonia e bem-estar. Vamos lá, vamos voltar para falar quando a gente fala sobre o intestino delgado e a clareza da mente. Já foi comprovado cientificamente que o nosso segundo cérebro é o intestino, onde tem mais neurônios do que o próprio cérebro. Então, pense da seguinte forma: se o nosso intestino delgado ele está tendo muita alteração, ele está tendo muitas enzimas, muitas questões tóxicas que está alterando a sua função, como que vai estar a sua mente? Ou vice-versa, a questão da mente poluída, a mente com crise de ansiedade, crise de pânico, ele vai alterar a função intestinal também. Quando nós pensamos em ansiedade, nosso corpo ele produz muita enzima. Quando nós pensamos em estresse, o nosso corpo produz muito cortisol. E muitos da nossa fome, da nossa crise de ansiedade, quando nós queremos comer algo, não é que o nosso corpo, literalmente, ele produz aquela memória de vontade de comer um alimento que vai acalmar o nosso corpo, a nossa mente. Na verdade, temos muitas bactérias no nosso intestino que ela solta gases na questão intestinal e te lembra a vontade de comer alguma coisa, como por exemplo, nós sabemos que hormonalmente o que produz mais hormônios do prazer em visão de alimento é o chocolate, é o cacau, que ele dispara muito hormônio de prazer rápido
por causa da sua alta concentração de substâncias nesse alimento. O corpo aprende isso, as bactérias intestinais, ele aprende isso. Então, crise de ansiedade, pânico, você quer açúcar, você quer carboidrato, você quer alimentos que te lembram essa questão. Vamos voltar aqui, vamos ver esse vídeo do trajeto do meridiano. Então, veja bem, inicia-se no dedinho, passando lateral da mão, acompanhando, então, a questão do pulmonar, onde nós vamos trabalhar as decisões, passando na linha ulnar, cotovelo, chegando na questão, aqui onde eu quero que vocês prestem atenção. Perceberam que a linha do trapézio, perto da nossa escápula aqui, quando nós ficamos muito tenso, essa linha muscular, ela fica muito rígida. Então, toda vez que a gente vai trabalhar pessoas que têm muita questão de estresse, a musculatura do trapézio, não só aqui em cima, mas toda a sua linha, dessa região da linha, ela fica tensa. Então, a primeira coisa que nós sempre perguntamos é como que está a sua função intestinal? Como que estão as suas eliminações fisiológicas? Como que está a aparência do seu bolo fecal? Isso é muito importante de sabermos. Então, visto que o paciente está passando por uma questão de estresse, toda essa linha intestinal fica rígido, tá? Então, já é algo que nós temos que pensar. Paciente com estresse elevado, sua linha intestinal está travada, e você pode perguntar, quantas vezes por semana você faz eliminações fisiológicas, né, do seu bolo fecal? A pessoa normalmente fala, eu estou com o intestino preso. Então já é algo importante de trabalharmos. Vamos subindo. E olha que beleza. Trabalhar toda a questão de emocional, tensão nervosa, o nosso esternocleidomastoide, olha só, chegando. E outra coisa que é importante, a linha do estômago, todas essas questões emocionais, elas trabalham a questão da face. Então, quando nós vamos trabalhar uma pessoa que está estressada, olha só, a bruxismo, apertamento, estresse, ansiedade, aqui, ó, já otite, então tudo está relacionado com a questão emocional. Maravilha, né? Vamos compreender como que funciona essa questão do intestino delgado. Esse meridiano, ele é de natureza yang. Se apresenta conectado ao meridiano do coração, que é yin. Ganha energia do meridiano do coração e transmite para o meridiano da bexiga. Se estudarmos a relação dos 5 elementos, podemos perceber que este meridiano ele pertence ao elemento fogo, do yang. Sua mãe do meridiano da vesícula biliar, de característica madeira, e seu filho de meridiano do estômago, lembrando da geração e dominância. Nós já vimos agora a questão do trajeto, mas vamos relembrar aqui de acordo com a nossa apostila. Perfeito? Então vamos lá. Sua trajetória. A energia desse meridiano tem por início o ponto do 5º dedo da mão, sobe pelo lado ulnar da mão, passa pelo punho, segue ao longo do lado ulnar dos músculos extensores, do carpo ulnar, do carpo e flexo carpo ulnar. Continua o seu curso pelo cotovelo, passa pelo lado medial do legrâneo, mantendo o seu percurso subindo pelo lado no músculo do tríceps braquial até a borda, né, posterior e lateral do ombro. Ao quando chegar o ombro, o meridiano sobe para o longo do osso, omoplata e da fossa sobreclavicular, se conectando ao coração. E neste momento, desce e cruza o músculo do diafragma, que tudo está ligado. Essa é a questão desse pesquisador. Ele mostra para a gente que tudo está coligado. Perfeito? Então vamos lá, vamos retomar. Se o coração
é a casa da alma. O nosso intestino, ele trabalha na filtragem e separação do puro e do impuro. Pacientes com crise emocional, de ansiedade, tomada de decisão, muito nervoso, não consegue separar suas emoções, tá? Trabalhamos a questão do intestino delgado. Crise de ansiedade, bruxismo, apertamento, ponto que estimula o intestino delgado, o coração e função neurológica. Meus queridos amigos, meu querido aluno, é nesse momento que a gente se despede do meridiano do intestino delgado e até a próxima aula. Muito obrigado a todos e valeu!